Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui reunidos em mais um encontro em nome da evangelização do discípulos de Jesus e hoje o nosso tema é oração. E aí, você quando acordou hoje, você já fez a sua oração? Pois é. Para começar esse nosso estudo, vamos entender um pouco o que significa essa palavra e a dimensão do que ela representa. Oração, de acordo com o dicionário Aurélio, é uma prece sob forma de meditação. Ponto, vírgula, é rezar. Acredito que oração, prece, rezar eram termos que você já conhecia, não é mesmo? Mas eu acho interessante essa relação com a meditação. Vamos entender o que é a meditação? Para de repente a gente conseguir construir de uma forma mais completa esse nosso entendimento sobre a oração. Meditação também, no dicionário Aurélio, significa focar a mente, deixar as preocupações de lado, viver o aqui e o agora. Durante a meditação, a pessoa se conecta num campo de pura energia, inteligência e consciência. Então vejam só, orar, né, fazer sua oração e se concentrar não é dormir. Não é ficar pensando no vizinho, ficar pensando em casa, ficar pensando na música que vai tocar, no filme que vai assistir. Não, não. Quando a gente se propõe a realizar uma prece, uma reza, uma oração, é necessário que a gente se concentre através de um processo de meditação. Meditação no sentido que é uma desconexão com o que está ao nosso redor, para que a gente consiga se religar, se reconectar com a nossa espiritualidade. Sim, porque reza tem a ver com divindade, em seu significado no dicionário Aurélio. Então, é uma meditação. Toda meditação é uma oração? Não, também. Você pode estar fazendo um processo de meditação, de reflexão, que não seja necessariamente uma oração. O que considera uma oração é o direcionamento dessa meditação, que aqui no caso a gente está tratando como há uma conexão com a divindade, com Deus, com a espiritualidade. E dentro desses conceitos fica bastante claro que a gente deve focar a nossa mente, né? Focar o nosso pensamento. Na aula passada a gente já entendeu a força do nosso pensamento, dessa energia que a gente emana. Pois bem, imagina a força desse pensamento para que você consiga se conectar com o mundo espiritual, estando você reencarnado aqui na Terra. Realmente é preciso muita concentração, muita fé também, porque você precisa se entregar a esse processo. Não dá para você fazer uma oração abrindo o olho, vendo quem está de olho fechado. Esse tipo de comportamento só demonstra que você não está concentrado, você não está meditando e, sendo assim, a sua oração, a sua prece não está sendo possivelmente eficaz. Se liga! Bom, agora que você já entendeu o sentido dessas palavras, oração, prece, reza e meditação, você deve estar se perguntando assim, mas poxa, e como é que eu posso estar fazendo essa oração? O que é que eu devo fazer na hora dessa oração, essa meditação de entrega com a minha espiritualidade? Então, diante da nossa doutrina espírita, a gente tem o esclarecimento que uma prece, ela pode conter três características interessantes aí. Você pode pedir, você pode agradecer e você pode louvar. Você pode pedir é um sentido de você, nessa conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, você pode pedir coisas para você, para o próximo, para o coletivo, para a natureza. Você pode pedir coisas que venham para transformar a vida das pessoas. Você pode pedir coisas que venham ajudar você a suportar também dificuldades na sua vida. O que não é muito legal, e vamos e convenhamos, é que você gaste o tempo da espiritualidade e a sua concentração para pedir coisas que não são tão importantes. Por exemplo, um sorvete, uma ida ao cinema, ir para aquela festa, não é verdade? Vamos trazer esse exemplo aqui. Você está querendo muito ir para uma festa de uma amiga e sua mãe não está muito deixando porque ela acha que não é o momento de você ir sozinha para uma festa. Ok. Na hora de fazer sua prece, você não deve pedir para ir para a festa, né? Mas acima de tudo, você deve pedir
para que a espiritualidade possa lhe guiar nesse caminho. Para que, se realmente não é um momento certo para você, que por si só essa situação se dissolva, você pode pedir orientação à espiritualidade para que possam lhe guiar nessa conversa com a sua mãe. Você pode pedir orientação para a sua mãe também, né? Para que ela possa ser iluminada no momento dessa decisão. Ok? A gente pode agradecer pela vida, pelos dons, pela família, pela escola, pela doutrina espírita, com certeza pela doutrina espírita. Imagina o que seria você hoje, dentro dessa pandemia, sem o entendimento que a doutrina espírita te traz sobre vida, sobre morte, sobre continuidade da vida, sobre causas de efeito, de ação e reação, sobre a caridade. Imagina como seria esse seu momento se você não tivesse nenhuma base dessa. Então, com certeza, nós devemos agradecer de estarmos passando essa dificuldade da pandemia, por exemplo, sobre a luz da doutrina espírita, que nos orienta, nos fortalece, nos reconecta com o divino, não é verdade? Você pode agradecer, claro, por uma conquista material, com certeza. Desde que essa conquista material ela tenha sido legítima, ela tenha sido uma conquista justa, honesta, você deve agradecer. Porque através dessa conquista material, você também vai ajudar outras pessoas. Você pode agradecer a oportunidade de ajudar, você pode agradecer a oportunidade de ter se reconciliado com alguém, ter pedido perdão e essa pessoa ter aceito, enfim. São inúmeras possibilidades diante de inúmeras situações que podem acontecer na sua vida. Mas eu chamo a atenção para esse terceiro ponto, que é louvar. A gente sabe que esse termo louvar não é um termo muito utilizado dentro da nossa doutrina espírita, não é verdade? Mas o que ele significa? Louvar é você enaltecer a vida, a natureza. Você não precisa só pedir e agradecer dentro da sua prece, dentro da sua oração. Você pode simplesmente se conectar e falar dos pássaros, falar da natureza, do planeta, falar das pessoas. Louvar é você contemplar a essa divindade, é você se entregar nesse processo de oração a vivenciar essa divindade, essa espiritualidade mais perto de você, tá? Então louvar não é erguer as mãos, louvar não é nada disso. Louvar é você realmente entrar em sintonia, enaltecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e tudo que está ao nosso redor. Mesmo que isso não seja nem pedir nada para a gente, nem para o outro, e nem tampouco agradecer. Simplesmente viver esse momento que é a prece. Continuando o nosso estudo, nós vamos agora para o capítulo 108 do livro Pão Nosso, que fala sobre a oração. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo, né? Pei do martelo, pronto, resolveu a prece e tique, vassoura, pronto, varre tudo. E não é assim. A gente já sabe que a prece é um momento de meditação, de entrega, de conexão. E você não faz isso, gente, em 30 segundos. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Isto é, ele fala aqui de dois tipos de pessoas. Ele fala da pessoa que quer fazer aquilo de uma forma muito imediata, sem ter noção ou sem se atentar para a importância da preparação da prece, da oração. E tem aqueles que ficam naquela oração, né? Porém não se entregam. Lembra do conceito de meditação? Pois é, não conseguem se conectar, não conseguem se entregar a essa oração. E ficam angustiados, olhando o tempo passar, querendo que acabe logo porque está apressado, porque está atrasado, né? Então isso tudo não é também positivo. A gente nem deve achar que a prece é uma coisa de flash, como também a gente não deve se entregar, digamos assim, à prece no tempo dela de uma forma angustiante. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis.
Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca deixam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Isto é, aquelas pessoas que só pensam no negativo, só pensam no mal, só pensam em tudo que é de errado e não sabem aguardar como uma semente que vai se germinar os resultados frutíferos da prece, né? Então, como ele falou lá no início, uma prece não é como varrer casa. O que é que a gente vê logo quando varre a casa, gente? Que a poeira foi colocada para fora, é imediato. Pega pá, bota na sacola, tchau, foi. Prece não é assim. Você não pede e de repente alguém toca na tua campainha, iFood, e já está entregue o que você está pedindo. Não é dessa forma, né? E aí o que é que acontece? A gente se deprime, a gente se angustia, porque deposita tudo na prece, que não vai te trazer esse resultado de imediato, né? Vai ter vários fatores para que isso aconteça. Começando inicialmente pelo teu nível de entrega nessa prece. Porque é assim, né, gente? Você olhar para uma ligação, uma chamada a longa distância. Gente, isso acontece muito comigo, tá? Eu tô no celular, pá. Quando eu olho, a chamada já caiu e eu não sabia. E eu fiquei horas falando no telefone sem perceber que a outra pessoa não estava mais. Aí eu ligo de novo para a pessoa, pergunto, mulher, aonde foi que tu caiu? Aonde foi que parou a conversa? E aí eu repito tudo novamente. Então o que que acontece? Às vezes isso tá rolando na nossa prece. A gente vai, mas quando vê, peraí, opa, o sinal não tá mais lá porque você já se desconectou, você não conseguiu manter a sua concentração. Então, isso tudo vai ser fundamental para a eficácia da prece, para a qualidade dessa prece e principalmente para os resultados que você vai ter com ela. Continuando. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom da história. Que probabilidade de êxito se Vou voltar, hein? Que probabilidade de êxito se reservar? De novo. Que probabilidade de êxito se reservara ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? Que tipo de retorno você acha que você vai ter de uma prece em que você está exaltado, você está em cólera, você está com raiva, você está em gritos, né? E em pleno desequilíbrio? Como é que você vai estar fazendo essa conexão com a espiritualidade? É difícil, né, meu povo? Hã? Por isso que sempre quando a gente inicia uma prece, a gente fala que vamos fechar os nossos olhos. Gente, você pode fazer uma prece de olho aberto, não tem nada a ver se está com o olho fechado ou aberto. A questão é que quando você fecha os olhos, é uma forma de ajudar você a se desconectar do mundo. É como se fosse assim, vamos fechar os olhos do corpo para abrir os olhos da alma, tá? Então o que é que acontece? É difícil você se concentrar quando você não está em paz. Então toda vez que a gente começa a prece, a gente sempre fala, respira, não é verdade? Fecha os olhos. Às vezes fica um pouquinho em silêncio e inicia a tua prece. É como se fosse aquele 1, 2, 3 para você realmente se desconectar do que está aqui fora. O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudentemente que a serenidade volte ao pedinte, isto é, uma pessoa vem conversar com você extremamente afobada, extremamente agoniada, extremamente gritando. Não, peraí, minha filha. Ó, calma, respira, né? Se concentra, se acalma. Depois a gente conversa. Assim também é a prece. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças. É esforçoso e esforçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, isto é, palavras bonitas, vocabulário rebuscado, né? Prece não é isso. Muito mais do que se fala, prece é o que se sente, é o que se acredita. Porque é quando você acredita que você consegue alcançar essa conexão de uma forma mais
segura, com mais qualidade, digamos assim, tá? Então não é só, às vezes a gente diz assim, quem quer fazer a prece, né? Aí a pessoa fica assim. Tem outros que já fecharam até o olho, esperando quem vai fazer a prece, né? Assim? Por quê? Porque às vezes a gente se sente inseguro, né? A gente acha que não vai falar corretamente, a gente acha que não vai dizer uma prece bonita, e a gente se esquece que não é isso o que importa. O que importa é a sua entrega à prece, né? É o quanto você tem de verdade naquele pedido, naquele agradecimento e naquele louvor, tá bem? É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Opa, eu vou voltar, hein? Isso aqui é importante. Ó, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Nossa, então quer dizer que eu na prece devo agradecer pela doença? Eu devo agradecer pelas dificuldades? Eu devo agradecer pelo sofrimento que eu estou passando? Sim, com certeza. Com certeza. Tendo o entendimento da doutrina espírita e compreendendo que nada acontece por acaso, que tudo que está na nossa vida, no nosso berço, na nossa família, foi tudo um planejamento preparado, né? Que foi minuciosamente estudado por você mesmo, às vezes, né? E pela espiritualidade, para que dentro dessa reencarnação você tivesse a escola perfeita para o seu adiantamento. A gente tem que agradecer pelas dificuldades, né? Agora, não é a gente agradecer pelas dificuldades com mesminharia, né, gente? Tá, Deus, obrigado, Deus, pela essa doença. Ó, valeu, hein? Essa doença aqui valeu, obrigado. Não, não é isso, né? Mas é agradecer por aquela oportunidade de, através daquela doença, tá ressignificando a sua vida. Muitas vezes, através de uma doença, você se reaproxima de alguém que você não tinha mais contato, né? Através de uma doença, um esposo, um filho, um pai, ele busca a espiritualidade como uma forma de fortaleza para aquela dor que está sentindo. Então, existem muitos caminhos, né? A gente aprende pelo amor e a gente aprende pela dor. Então, a escola vai vir de toda forma. À medida disso, somos nós mesmos que vamos estar conduzindo diante o nosso merecimento e a nossa condição de aprendizagem também, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Aquela pessoa que não aprendeu, de repente, a sexta série, ela não pode passar para a sétima. Ela tem, por isso que ela repete, né? Aqueles conhecimentos são extremamente importantes para a sétima série. Então, ele não passa de série porque ele precisa realmente revisitar toda aquela escola. Assim é a vida. À medida que a gente vai evoluindo, as tarefas, as missões, os aprendizados vão também ficando cada vez mais difíceis, né? E aí a gente precisa dessa base, a gente precisa desse alicerce que essas pequenas escolas vão nos dando. Por isso, aprende, vive cada dificuldade dessa como uma oportunidade única para você aprender, para você colocar em prática tudo que você aprendeu no seu lar, com seus pais, com a doutrina espírita. Vamos continuar. Buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Aí, né? Então, vê sempre o lado bom das coisas, gente, tá? Sempre vê em tudo que a gente passa, até a pandemia mesmo, ver o lado positivo disso, né? E agradecer. Pedir, claro, saúde mental, saúde espiritual, para enfrentar essa dificuldade que está sendo a pandemia, mas também reconhecer que todas as dificuldades que ela está trazendo também é uma escola para você, também é uma escola para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, né? Se a gente pudesse pensar assim, que escola a gente está tendo quando de repente a gente está proibido, né, pelo isolamento de ver os nossos avós? O que é que eu posso aprender com isso? A gente começa a dar valor à presença das pessoas, não é? Às vezes, menino, vamos lá visitar a sua avó. Não, vou não, mãe. Vai lá, eu fico aqui assistindo Netflix.
E hoje a gente quer ir visitar os nossos avós e não pode, não é verdade? Então fica aí a dica dessa escola que a gente está passando. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entrar em choque com os nossos propósitos inferiores. Olha o que ele quer dizer. Nessa comunicação que a gente faz através de oração, a gente pode pedir a Deus. A gente pode pedir a Deus, a gente pode pedir a Jesus, a gente pode pedir pelo nosso mentor espiritual que nos auxilie. Pedindo o dom da paz e da alegria, sim, sim. Agora sim, não é, ai Jesus, me dá a paz. E eu tô brigando com a minha mãe, né, meu povo? Vamos usar do bom senso, né? Mas Jesus pode interceder por nós, vibrando boas energias para nós, para que elas nos ajudem a conquistar a paz, né? Lembra do início do capítulo? Que não é iFood, que o que a gente pede na prece não chega na porta da nossa casa. Existe um processo também de conquista interior de cada um de nós, né? Então, a espiritualidade nos ajuda, nos encaminha, nos inspira, mas o resto é com a gente também, tá? E ter esse sentimento de alegria e paz com Jesus, mesmo quando a nossa vida está caminhando para um lado ao qual a gente não desejava. Exemplo, o que eu dei no início da aula, né? Eu quero ir para uma festa e simplesmente eu não vou para a festa, meu povo. Não dá para ir para a festa. Então, não foi a minha vontade, né? Lembra lá que seja feita a vossa vontade. Olha lá no Pai Nosso, oração, né? Que Jesus nos ensinou, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, não é para ser feita a minha vontade, é para ser feita a vontade da espiritualidade, de Deus, né? É para ser feita a vontade que seja melhor para mim, mesmo que eu não entenda isso, mesmo que eu não veja esse ponto positivo, que seja feita a vontade de Deus perante a minha vida. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, quer aproveitar a sua prece? Então, nada de pedir coisas fúteis, nada de pedir coisas materiais, nada de pedir bobagem, sabe, meu povo? Então, é disso que Emmanuel fala através no comentário ao texto de Paulo, né? É que a nossa prece, veja só, gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte, você liga para mim, eu tô com um monte de responsabilidade, eu tenho um mundo para cuidar, eu tenho, sei lá, 28 bilhões de espíritos para conduzir no mundo espiritual, aí tu me liga. E aí eu vou lá, oi, beleza, e aí, como é que você tá? O que é que você tá precisando? Aí você vem me falar de roupa, de internet, de namorado, vamos ocupar a espiritualidade de coisas realmente significativas para a nossa vida, né? Se você não tem o que pedir para você, aproveita esse momento para pedir pelos outros. Tem tantas pessoas necessitadas nesse momento que precisa tanto da nossa ajuda, não é verdade? Agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Para a gente fazer um resumão aqui da nossa aula, que já está chegando ao final. Primeiro, vamos lá. O que é prece? De uma forma muito simples, gente. Prece é uma conversa com Deus. É uma conversa com a espiritualidade. É uma conversa que é feita não boca a boca, mas é feita por um caminho interiorizado, né? É um caminho que vem através da nossa entrega, da nossa consciência, do nosso pensamento. Por isso, uma prece para acontecer, não é necessário que você esteja no seu quarto, que você esteja dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro de um carro, de frente para o mar. Qualquer lugar é um lugar para se fazer prece, contanto que você consiga atingir esse nível de concentração. Isso é muito importante.
Claro que você não vai fazer a prece, né, gente, de frente para uma TV que está passando uma novela, por exemplo, né? Por quê? Não que houvesse problema, mas é porque com certeza vai ser muito mais difícil você se concentrar na sua prece se você ficar ouvindo a, a novela, prestando atenção na novela, não é verdade? Então a gente tem que ter uma clareza nesse ponto, que qualquer lugar pode ser feita uma prece, mas que é importante que nesse lugar que você a realize, você tenha qualidade de concentração para que ela possa realmente alcançar a espiritualidade. Outro ponto importante, gente, não é preciso imagem de santo. Ah, eu vou ver a foto de Jesus para poder fazer uma prece para Jesus. Não é assim, né? Até porque vem aquela grande pergunta: e como era Jesus? Né? Nós temos retratos falados, nós temos pinturas por artistas dando a sua impressão de como seria Jesus. Então a gente não precisa se apegar na materialidade física de Jesus, de Deus, de Chico Xavier, para poder fazer uma prece a esses bons espíritos, tá? Existem algumas religiões que têm sim alguns totens, né? Por exemplo, o terço. O terço é um totem, é uma coisa representativa. Mas imagine, né? Naquela leitura de texto repetitivas vezes, é uma forma de meditação, é um mantra, né? Você repete tantas vezes que aquilo vai te levando a um estado também de concentração. Mas mesmo que você leia um texto falando e você não esteja concentrado, também não vai ter eficácia. Então veja que não é o objeto físico que vai fazer com que a tua prece tenha mais ou não eficácia, é a tua entrega e o teu pensamento. Aí a segunda pergunta para você: onde está o poder da prece? O que faz a sua prece ter uma força, um poder, maior ou menor? Nas palavras bonitas? No tempo que dura a prece? O poder da prece está na força do seu pensamento, na força da sua concentração. Quanto mais você se concentra, quanto mais você se entrega, quanto mais você se desliga do mundo material, quanto mais você consegue atingir um estágio de meditação nessa realização de prece, mais ela vai ter eficácia. Então, esquece palavras, sabe? Esquece o momento. Às vezes pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Você não precisa só fazer prece quando vai dormir ou fazer prece quando você vai acordar. É importante que a gente busque a cada dia vivenciar esse momento prece em todos os momentos. Até que a gente não faça prece, mas a gente esteja em prece, né? Que é esse estágio que Jesus vivia e tanto buscou nos dar caminhos. É você estar nessa plenitude de concentração, de conexão com o divino, mesmo que você esteja conectado com as coisas daqui de fora. É difícil, né? Pois é, mas vamos com fé. Vamos com fé que a gente vai evoluir até chegar nesse patamar. Por que precisamos orar? E aí? Por que você acha que é necessário fazer prece? Para só pedir? Ah, não, eu tenho que fazer prece porque eu tenho que pedir tudo que eu preciso. Não, eu tenho que fazer prece porque eu tenho que agradecer por tudo que eu conquistei. A gente tem que fazer prece, gente, independente da forma, do tempo, para nos conectarmos com Deus, né? Assim como a gente visita o nosso pai para matar a saudade, digamos assim, a prece é uma forma de você matar a saudade dessa conexão com Deus. A gente está tão no mundo material, tão no mundo emergido em todas as dificuldades da matéria, que às vezes a gente se esquece de conversar com Deus, de se conectar com Deus. Então a prece é um caminho para a gente estar fazendo isso de uma forma mais presente em nossa vida, de uma forma mais materializada até, né? Na nossa vida, né? E tem mais, hein? Uma prece, como eu falei, ela tanto vem para nos ajudar, né? Mas também a serviço de ajudar o próximo. Então você pode estar andando de carro na rua e ver uma pessoa numa necessidade, um morador de rua, um deficiente,
e você pode fazer uma prece por essa pessoa, né? Então, a prece é uma forma de estarmos com Deus, em Deus, também no exercício da caridade constante. Né? Às vezes a gente não consegue dar algo material, a gente não consegue nem dar uma palavra, porque aquela pessoa está distante. Mas através do poder do nosso pensamento, a gente pode fazer uma prece para aquela pessoa. Quarta pergunta para vocês. Será que Deus sempre ouve as nossas preces? Será que Ele sempre dá o que a gente pede? E aí? Se nós fizermos uma prece realmente eficaz, com a nossa meditação, com a nossa concentração, se tudo isso for feito legal e a nossa prece chegar realmente a alcançar o plano espiritual, com certeza ela vai ser ouvida, né? Seja por Deus, por Jesus, pelo nosso mentor, pelos amigos, as nossas famílias espirituais que nos acompanham, né? Mas nem sempre nos ouvir significa realizar a nossa prece. Prece, gente, não é lâmpada mágica que você esfrega, pede e realiza, não é isso, né? A gente já conseguiu compreender. Então, tem coisas que a gente vai conseguir alcançar, de repente, através da prece, mas tem coisas que não, né? É como um pai e um filho, né? Será que o pai dá tudo que o filho pede? Será que em tudo que o filho pede está o melhor para ele? Pois é, essas ponderações também acontecem no momento da prece. Devemos orar, gente, só quando a gente está em dificuldade? Será que a gente só deve orar quando a gente está em perigo para pedir socorro? O que é que vocês acham? Não? Por que não? Será que se de repente a gente tivesse um estado de prece constante em nossa vida, será que a gente estaria vivendo esses momentos de aflição? Será que talvez esses momentos de angústia não já poderiam ter sido dissolvidos no dia a dia quando a gente está em estado de prece? Olha só, você pega amanhã tem uma prova, aí você não estuda, você não se concentra, você não está conseguindo estudar. Seja porque o papai brigou com a mãe, seja porque você tá triste, né, com essa pandemia e amanhã você tá tendo aula remota, mas você tá sem cabeça. Então o que que acontece? Será que não é melhor nesse momento você parar, você respirar, você se concentrar, você fazer uma leitura edificante, você fazer uma prece pedindo para que os bons espíritos lhe auxiliem nesse momento, para que você possa encontrar serenidade e assim possa se concentrar para estudar para a sua prova, do que amanhã, na hora da prova, você fazer uma prece para a espiritualidade lhe ajudar a responder? Qual das duas preces você acha que tem mais chance de ser atendida? Com certeza a primeira, né, gente? Mas a gente nunca lembra de fazer a primeira. A gente só quer fazer a segunda. Por quê? Início da nossa mensagem? Porque a gente quer prece como se varre vassoura. A gente quer varrer e ter o resultado imediato. E não é assim. Não é assim. Durante a noite nós podemos fazer uma prece, ó Senhor, amanhã eu vou ter essa prova e eu gostaria muito poder ter uma noite de sono tranquila, para que o meu corpo descanse, para que o meu espírito relaxe, para que todas as minhas angústias e os meus medos possam ser esquecidos, para que eu acredite em mim. Me ajuda, Senhor, a encontrar a força interior, que eu possa ter fé na minha capacidade, que tu me ajude a acordar bem, a acordar feliz. É um caminho. E não A, B ou C. Ai, Jesus, me ajuda a responder. E aí? E aí? Se um passarinho cantar é A. Se minha mãe bater a porta é B. Ô, Jesus, faz aí. Não é assim, né, meu povo? Então, quero fazer aqui só um adendo. Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Vigiar nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. Orar a qualquer momento, em qualquer lugar, com palavras simples e sinceras. Lembrar que se estamos desenvolvendo a fé, a confiança em Deus e vigiando nossos pensamentos e atitudes, quando o problema surgir, nosso preparo espiritual tornará a situação mais fácil de ser enfrentada. Então é disso que Chico e Emmanuel estavam falando no início também. É não esperar pelo resultado imediato.
Mas preparar, assim como a semente para florir, preparar esse solo. Todo dia indo lá, colocando um pouco do adubo, tirando os matos, colocando água. É assim que a gente também vai desenvolvendo a nossa capacidade de concentração, de comunicação com a espiritualidade através das nossas orações. Sexta pergunta para a gente terminar. A gente pode orar em grupo, gente, ou só sozinho? O que é que vocês acham? Podemos orar em grupo, nós podemos orar com a nossa família, nós podemos orar em um grupo virtual, né? Em um grupo virtual, mesmo que as pessoas estejam distantes, não há problema, porque a força da prece é o quê? É o pensamento. E o pensamento, gente, ele tem limite? Ele tem parede que dificulta? Ele tem os quilômetros que não alcança? Gente, o nosso pensamento é capaz de viajar o espaço e alcançar um mundo espiritual. Imagina o que ele pode fazer. Agora, é claro, depende da qualidade do que a gente está pedindo e como está pedindo, né? Quando a gente ora, a gente emite vibrações positivas de onde a gente está. É como se a nossa cabeça, sabe uma antena mandando sinal? Pronto, é a mesma coisa. Quando a gente está orando, a gente está conectada, a gente é uma antena que vai jogando ao nosso redor o nosso pensamento. Pensamento esse que pode atingir outras pessoas, pelo bem, pelo mal. Quer dizer, eu orar por alguém que está doente, eu orar por alguém que está em desespero, eu orar por alguém que perdeu um amor para o Covid-19, essa minha prece pode alcançar outras pessoas e ser amplificada pela espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, gente, lá no final, ele tem uma área só dedicada para preces. Então fica aqui a minha dica para você que está em casa, depois pegar e dizer assim, poxa, Carol, mas eu não sei fazer prece, eu nunca fiz prece, vamos supor. E aí o que é que acontece? Ó, preces gerais. É o último tópico do livro, né? Aí ele tem aqui, ó, prece pelos outros, prece por aqueles que não estão mais na Terra, isto é, desencarnaram, prece pelos doentes do corpo e obsediados, os doentes da alma, tá vendo? Então, assim, ele tem vários tipos de prece dentro desses grupos. Ó, prece por alguém que acaba de morrer, prece pelos espíritos arrependidos, prece para quem está em aflição, prece para quem está agonizando no hospital, olha só. Então não dá para dizer que a gente não sabe fazer prece porque não sabe que palavras falar. A gente já aprendeu que prece não é palavra, prece não é voz, prece é entrega, prece é pensamento, prece é concentração, meditação, conexão e expansão de tudo isso que está dentro de você, que vai se conectar com a espiritualidade que está além de nós, e isso vai se materializar em coisas da nossa vida, seja na psicosfera do nosso lar, da nossa mente, do nosso eu, seja plasmando nos outros a cura, a saúde, né? Então que a gente possa, gente, tá sempre conectado a esse pensamento da prece. E aí eu quero deixar para vocês uma pergunta final, para que vocês fiquem pensando aí em casa. Nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, né, do isolamento social, que tipo de bem, que tipo de ajuda a gente pode estar fazendo ao próximo? Que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue falar diretamente. Como a gente pode estar alcançando essas pessoas? A prece é o caminho. A prece é o caminho. Então aproveite o seu tempo, aproveite a sua energia, aproveite a sua bondade para emanar coisas boas pelo mundo, pelos nossos governantes, pelas pessoas, as pessoas que estão curadas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão combatendo a doença, as pessoas que estão estudando a doença. Todos eles precisam das nossas orações, porque a gente não consegue ajudar de outra forma. Então que o nosso pensamento, o nosso amor, se espalhe e ilumine a todos eles, tá bem? Então um beijo enorme. Vou deixar aqui uma música final para vocês, tá certo? E que a gente possa
ficar durante essa semana em prece, em estado de prece, realizando nossas preces a favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Muita paz e luz para você.